palavra de Deus para a tua vida esta noite. Se o diabo estava achando que você só tinha um emprego, um carro, saúde, filho, mulher, ele esqueceu que você tem essência de adorador. Que você não adora só quando está dando certo, você não adora só quando Deus te dá, você não adora só quando Deus te cura, você não adora só quando a porta abre, você não adora só quando nasce, você adora até quando morre. Você não adora só quando a porta abre, você adora até quando ela fecha. Você não adora só quando tem saúde, você adora até quando está doente. Você adora quando tem dinheiro, e quando não tem o dinheiro do almoço, você adora do mesmo jeito, porque você não vive de ovelha, nem de camelo, nem de jumento, você vive de Deus, e Deus você não perdeu. Você ainda tem essência de adorador na tua vida, glorifique a Deus por isso. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Enquanto os irmãos encontram Jó, livro de Jó, nós vamos ler no capítulo 1, 2 versículos, depois no capítulo 42. Enquanto os irmãos encontram, eu quero deixar as minhas palavras de agradecimento a Deus, por mais uma vez estar no estado do Alagoas, e quero também deixar minha palavra de agradecimento pela forma que sou recebido pelos irmãos, recepcionado pelos irmãos das congregações, das igrejas, das cidades, ao nosso pastor, o reverendo José Orisvaldo, por sempre nos receber aqui. Eu vim, os irmãos não me deixaram ficar lá. Em obediência ao nosso pastor, eu vou falar. Eu gostaria de ouvi-lo, de verdade. Amém. Verdade. Já tenho ouvido e aprendido muito. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eziel Pereira. Participei de 2 cruzadas com ele esse final de semana lá em Rio Novo. Foi uma bênção muito grande. E agradecer a Deus pela vida de todos. Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 3, depois no capítulo 42, verso 12, versículo 12. Primeiro no capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimo os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Capítulo 42, versículo 12. Melhor, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Versículo 12. E abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, e teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o capítulo 1 de Jó começa falando sobre o que Jó tinha. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitíssimos servos ao seu serviço. Este Jó, o próprio Deus deu testemunho dele quando Satanás comparece perante a Deus e Deus pergunta a Satanás: tu viste o meu servo Jó? Ele é um homem reto, é um homem íntegro e é um homem que foge do mal. Satanás fez uma ironia e disse: também o Senhor cercou ele. O Senhor? Como que o diabo sabia que Deus tinha cercado? Porque ele já tinha tentado passar na cerca. Ele já tinha tentado entrar lá. Só que Deus tinha cercado, Deus não tinha permitido. Também o Senhor cercou ele. Ele é um homem abençoado. Ele tem ovelha, ele tem boi, ele tem jumento, ele tem gado, ele tem empregado. Ele tem muita gente para trabalhar, ele tem ouro, tem prata, tem tudo. Aí fica fácil.
um homem tendo tudo que Jó tem, com certeza, ele pode ser isso que o Senhor está dizendo. E Satanás agora diz para Deus: mas eu garanto, eu tenho certeza que se o Senhor tocar no que ele tem, ele blasfema na tua face. Porque na cabeça de Jó, na cabeça do diabo, o Jó só tinha ovelha, boi, camelos e jumentos. Ele não sabia de tudo que Jó tinha. E a Bíblia diz que Deus disse: não, meu servo Jó não é isso. Se o Senhor tocar no que ele tem, ele blasfema na tua face. Satanás pediu para mexer com as 3 estruturas da vida de um homem que faz um homem feliz. Tudo que faz um homem feliz nessa terra é uma família abençoada, uma saúde perfeita e uma vida financeira equilibrada. Jó tinha os 3. Jó tinha uma vida financeira boa, Jó tinha uma família linda e Jó tinha muita saúde. Deus agora permite que o inimigo passe a cerca e Jó passe por uma prova. E agora Jó começa perdendo. Jó perde os bois, Jó perde os jumentos, Jó perde os camelos, Jó perde as ovelhas, Jó perde os filhos, Jó perde a saúde, Jó perde os empregados. A Bíblia diz que chegou ao ponto dos que nasceram, os empregados, os escravos que nasceram na casa de Jó, dar a volta para não passar perto dele. Depois de perder boi, jumento, ovelha, ouro, prata, empregados, filhos, até a compreensão da esposa, o que dá a entender é que Jó perdeu tudo. Mas Jó não perdeu tudo. Eu quero falar justamente esta noite sobre o que Jó não perdeu. Tem algumas coisas que Jó não perdeu e você também não perdeu. A Bíblia diz que quando Jó recebe a notícia de que havia perdido tudo, Satanás, que na sua concepção tinha que Jó era o que era por causa do que tinha, por causa dos bois, dos jumentos, dos camelos, das ovelhas, do dinheiro, dos empregados. Quando Jó recebe a notícia que havia perdido tudo, a Bíblia diz que Jó rapa a sua cabeça, rasga o seu manto, e Jó se lança ao pó, se lança ao chão e adora. O que Jó faz? Vamos lá? Jó adora. Agora eu vou explicar aos irmãos. Quando Jó disse assim: Deus me deu. O diabo disse: não, até aí tudo bem. Porque quando Deus dá, eles fazem culto de ação de graça. Quando Deus faz, eles pedem para contar testemunho. Quando Deus dá, eles levantam as mãos e cantam. Quando Deus dá, eles querem colocar uma faixa, eles querem contar no altar, eles querem colocar notícia na rádio. Quando Deus dá, eles testemunham. Até aí está tudo bem. Aí Jó continua a oração e diz: Deus tomou. O diabo diz: é agora que eu ganhei. Porque eles são acostumados a receber. Eles não sabem perder. Eles só aceitam quando Deus dá. Eles não aceitam quando Deus tira. Jó agora diz: Deus deu, Deus tomou. O diabo esperando para fazer uma festa e ganhar a aposta. Jó levanta as mãos cansadas e diz: bendito seja. Levante comigo as suas mãos aos céus. Isso, bem alto. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Se o diabo estava achando que você só tinha um emprego, um carro, saúde, filho, mulher, ele esqueceu que você tem essência de adorador. Que você não adora só quando está dando certo, você não adora só quando Deus te dá, você não adora só quando Deus te cura, você não adora só quando a porta abre, você não adora só quando nasce, você adora até quando morre. Você não adora só quando a porta abre, você adora até quando ela fecha. Você não adora só quando tem saúde, você adora até quando está doente. Você adora quando tem dinheiro e quando não tem o dinheiro do almoço, você adora do mesmo jeito, porque você não vive de ovelha, nem de camelo, nem de jumento, você vive de Deus e Deus você não perdeu. Você ainda tem essência de adorador na tua vida, glorifique a Deus por isso. Depois da semana e do mês que você passou, talvez o diabo pensou que você não ia vir nesse culto. O inimigo não esperava que você cantasse hoje.
O inimigo não esperava que você levantasse as tuas mãos para dar glória a Deus hoje, depois do dia difícil que você passou. Mas ele quebrou a cara, porque você não perdeu a essência de servo de Deus, de adorador por excelência. Quantos adoradores tem aqui esta noite? Glorifique a Deus. Jó continua adorando, porque a adoração não pode ser negociada. A adoração não pode ser por causa do que eu estou vivendo. A adoração não tem nada a ver com felicidade. A adoração não tem nada a ver com alegria. A adoração não tem nada a ver com sorriso. Você pode adorar chorando ou sorrindo. Adoração é uma coisa que Deus, escute isso, que Deus procura. A Bíblia diz que a hora é agora em que Deus procura. Quem? Por que Deus procura os verdadeiros? Porque os falsos existem. Deus procura os verdadeiros porque tem gente que só adora quando tem ovelha, só adora quando tem boi, só adora quando tem jumento, só adora quando ninguém morre, só adora quando tem dinheiro no banco, só adora quando tem saúde no corpo. Quando o vento contrário bate, a adoração vai embora, porque não era verdadeiro. Agora os verdadeiros, o vento bate, o vento assopra, a onda levanta, o barco enche, e o adorador está lá no mesmo lugar dizendo: Deus é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir, ele é Deus. Se a enfermidade vier, ele é Deus. Se o curado for, glória a Deus. Primeiro, Jó não perdeu a essência de adorador. Parecia que Jó perdia tudo, tinha perdido tudo. Tem gente com dó de algum crente dizendo: tadinho, perdeu tudo, perdeu o carro, perdeu o salário, a tadinha da irmã, perdeu a saúde, tem mais nada. Perdeu o filho, perdeu tudo. Perdeu não. Perdeu tudo não. Você sabe por que o diabo não suporta ver a igreja adorando? Porque ele morava num lugar sem dor, sem problema, sem doença, sem problema de família. Se vestia de pedras preciosas, andava em pedras afogueadas. Nunca teve problema de família, nunca teve problema de saúde, nunca teve problema financeiro e não quis adorar. E de repente ele olha para um crente que tem problema na família, tem problema financeiro, às vezes carrega até uma enfermidade no corpo e consegue fazer na terra o que ele não conseguiu fazer no céu. Porque a igreja adora a Deus para o que der e vier. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Haja o que houver, ele sempre será Deus. A situação de Jó, reverendo, ficou tão caótica, tão triste, que a mulher de Jó, que tinha a estrutura mais fraca que ele, a mulher de Jó, no capítulo 2, no versículo 9, passa por Jó. Jó está numa situação terrível. E a mulher de Jó faz uma pergunta para Jó. Está no capítulo 2, no versículo 9. Qual foi, pastor, a pergunta que a mulher de Jó fez a Jó? Ainda manterás a sinceridade? Ô Jó, você vai continuar sendo sincero? Você vai se manter sincero depois de tudo que aconteceu? Você vai continuar sendo fiel a um Deus que deixou acontecer tudo isso? Você vai ser fiel a um Deus que permitiu o inimigo passar a cerca? Você vai adorar um Deus que permitiu a sua saúde ser tocada, seus filhos serem tocados, sua finança ser tocada? Ô Jó, tu ainda manterás a sinceridade? O melhor que está para você fazer, Jó, é amaldiçoar o teu Deus e morrer. Eu disse: ô minha filha, como fala uma louca, fala tu. Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: não negocie a tua sinceridade. Tem alguém te perguntando: ainda vai continuar sendo crente? Vai continuar no ministério? Vai continuar sendo dizimista? Vai continuar sendo glória a Deus? Você vai manter sua sinceridade? Depois de tudo isso, você vai manter a sua fé? Você vai manter a tua adoração? Você tem certeza que você vai continuar sendo crente? Ah, irmãos, Jó não negociou o seu caráter.
Jó não negociou a sua sinceridade. Por um minuto, levante as suas mãos aos céus. O inimigo pensou que o seu sentimento mudaria depois da prova. O inimigo pensou que o teu caráter mudaria depois da provação. Os inimigos pensaram que você ia ter outra atitude depois de tudo que você está passando. Mas aconteceu tanta coisa na tua vida e você disse: eu não negocio a minha sinceridade. Quantos podem glorificar a Deus porque Deus está te dando graça? Deus está te dando força para não negociar a tua sinceridade. Você vai manter sua sinceridade? Você vai continuar sendo fiel? Depois de tudo que aconteceu, você vai continuar sendo leal? As provações não podem te corromper. As provações não podem fazer você pensar mal de Deus. As provações não podem fazer que você seja uma pessoa inconstante no seu caráter. Mantenha a sua sinceridade. Quem está disposto a manter a sinceridade? Mantenha a sua sinceridade. Não é porque alguém lhe traiu que você vai pagar com a mesma moeda. Não é porque alguém falou mal de você que você vai pagar com a mesma moeda. Não é porque alguém lhe fez mal que você vai pagar com a mesma moeda. Mantenha a sua sinceridade. Agora, no capítulo 13 e no versículo 15, Jó está vivendo o auge da dor. Ele está fazendo uma queixa. Jó está fazendo, entre aspas, uma reclamação, não é uma murmuração, uma queixa. E Jó está vivendo o auge da sua luta. E alguém vem dizendo para Jó que daquela Jó não saía. Ô Jó, você sabia que você vai morrer. Ninguém sai dessa, Jó. O que você está passando é irreversível. Ô Jó, eu estou achando até que a intenção de Deus é te matar. Você não vai viver mais, Jó. No capítulo 13, no versículo 15, o próprio Jó diz: ainda que ele me mate. Se ele quiser me matar, pode matar. Mas se ele te matar, Jó, nele eu esperarei. Ele não vai matar um desviado. Se ele quiser matar, ele pode matar, mas ele vai matar um crente esperando. Daqui eu não saio. Se ele quiser matar, ele pode matar, mas na minha posição eu não saio. Eu não sei o que Deus está pensando, Jó estava dizendo, mas de uma coisa eu sei: nele eu esperarei. Eu vou continuar esperando, porque Jó não perdeu a essência de adorador. Jó não perdeu a sinceridade. E Jó não perdeu a esperança. Só quem ainda tem esperança, quem está esperando em Deus. Eu tenho uma notícia boa para te dar enquanto você levanta as suas mãos. Você está esperando em Deus? Os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Bom é para o homem esperar pelo Senhor. Assente-se solitário, fique em silêncio, põe a boca no pó e talvez assim haja esperança. Se você está esperando em Deus, pode glorificar a Deus. Talvez alguém está dizendo para você que o que você está esperando não vai acontecer, mas você vai dizer: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você sabia que no tempo da espera, todas as vezes que nós estamos esperando, e esperando muito tempo, pastor Jairo Clementino, nós temos um grande conflito com quem está em nossa volta. Porque nós temos fé, nós pregamos vitória, nós pregamos salvação, nós acreditamos que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus cura. E o salmista diz no Salmos 42, que os que estão em nossa volta continuamente nos perguntam: onde está o teu Deus? Onde está teu Deus? Teu Deus salva, teu Deus cura, teu Deus liberta.
e a situação que você está passando parece que não condiz com isso. Onde está o teu Deus? Davi não respondeu. O meu Deus está aqui, o meu Deus está lá. Davi não respondeu. Davi conversou com a alma. Quando eles cobraram Davi e perguntaram: onde está teu Deus? O verso abaixo diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas aqui dentro de mim? Davi dá uma receita para a alma e diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Levante comigo uma das suas mãos aos céus. Você vai dizer para a tua alma esta noite: espere em Deus. Aleluia. Se tu, minha alma, coloca a mão assim, ó, e canta para a alma ouvir. Oh, minha alma, perdendo a calma. Aleluia. Em Deus espera. Só mais esse pedacinho. Ele intercede. Espera nele. Com fé e calma. Jesus de todos. Bem forte agora o coro. Oh, minha alma, que te comove, não tenha medo. Porque bem cedo glória a Deus. Quem está esperando acredita que a última palavra é de Deus. Quando alguém chega para um crente e tenta desanimá-lo, sabe qual é a resposta? Nele esperarei. Quando alguém tenta confrontar sua fé, desvanecer sua fé, a resposta é sempre essa: nele eu esperarei. Quem vive de camelo, de boi e de ovelha, o inimigo não sabia que Jó tinha muito mais do que isso. Jó era adorador. Jó era sincero. Jó tinha esperança. Diga glória a Deus. No capítulo de número 19, no versículo de número 25, Jó faz outra declaração. Jó disse: eu sei. Vocês podem repetir comigo? Eu sei. Eu sei. Não, mais forte. Eu sei. Eu sei. Jó está falando de uma coisa pessoal. Jó não está falando do que os outros sabem. O reverendo Orisvaldo um dia falou de um versículo que eu nunca mais esqueci. Está registrado também no livro de Jó. Quando ele passa, eu não vejo. Ele torna a passar e eu não sinto.
O capítulo 19, o versículo 25, Jó está fazendo uma declaração. Eu não vivo do que eu vejo. Eu não vivo do que sinto. Eu vivo do que eu sei. E eu sei que Ele vive. Levanta suas mãos para adorar a Jesus. Só quem tem certeza, só quem tem convicção, só quem tem certeza, porque a fé é a certeza. A fé não é dúvida, a fé não é, não, a fé é a certeza. Jó estava dizendo, eu sei que Ele vive, que por fim Ele se levantará. Quem acredita nisso, diga glórias a Deus. Jó não perdeu a certeza. Eu quero falar algo movido pelo Espírito de Deus aqui. Não perca as suas convicções. O mundo pode virar contra o que Deus te falou, mas continue tendo a certeza. A certeza que foi Deus que te chamou. A certeza que foi Deus que te escolheu. A certeza de que foi Deus que falou contigo. Você acredita nisso? Você tem certeza? Não deixa ficar na dúvida. Não deixa ficar na incerteza o que Deus tem te falado. Já disse, eu sei. Oh glória. Irmãos, eu aprendi muita coisa com meus líderes, pastores, professores da escola dominical. Mas a maior professora que eu tinha, ou que eu tive, foi a minha mãe. A minha mãe me ensinou muito. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa com 16 anos de idade. Problemático. Vícios. Dando problema a meus pais. Alguém chegou para minha mãe e tentou desanimar minha mãe. E disse, olha, esse filho da senhora vai morrer cedo, viu? Esse filho da senhora vai morrer cedo. O tanto que ele está aprontando, ele não vai viver muito tempo. Minha mãe disse assim, não vai. Por que a senhora tem tanta certeza? Ela disse, porque eu sei que ele vai ser um pastor. Eu tenho certeza que ele vai ser um pastor. Mas como que a senhora tem tanta certeza que um maconheiro vai ser pastor? Ela disse, porque quando eu estava grávida, no meu ventre ainda ele estava. Jesus disse para mim, o que está no teu ventre é meu. Será pregador da minha palavra. Você acredita que a promessa que Deus fez para a tua família? Levanta suas mãos ao céu. Deus está falando com alguém. Não perca a certeza do que Deus falou sobre os teus filhos. Não perca a certeza do que Deus falou acerca do teu ministério. O que você está vivendo hoje é porque você tem a certeza. Você sabe que o teu Redentor vive. Jó não perdeu. Aleluia. Jó não perdeu. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Então levanta a mão e diga, eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Oh glória, como é bom ter certeza. De calassúrias. Porque nem as notícias mudam a tua certeza. Nem as perseguições mudam a tua certeza. Você tem tanta certeza que foi Deus que te chamou, que às vezes o inferno faz uma reunião, se levanta contra a tua vida e diz, eu vou te tirar daí, eu vou te derrubar. E você diz, isso não vai acontecer, porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza de quem me chamou, de quem me escolheu. Você tem muito mais do que saúde. Você tem muito mais do que carro, do que casa, do que dinheiro, do que emprego. Você é adorador. Você é sincero. Você tem esperança. Você tem certeza. Diga glórias a Deus. O que o inimigo falou de Jó não aconteceu. Porque na vida de um servo fiel, o que o inimigo fala não acontece. Só acontece o que Deus fala. Agora no capítulo de número 42. No versículo de número 10. Os amigos de Jó tinham chegado.
E o próprio Deus os repreendeu quando eles foram orar e fazer sacrifício, porque eles não foram retos, eles não foram justos, eles não foram corretos com Jó. Eles usaram para com Jó palavras pesadíssimas, eles usaram para com Jó palavras de dureza, não foram palavras de amigos. E a Bíblia Sagrada diz que depois de dar todo o relatório, depois de falar tudo o que falaram a Jó, os amigos de Jó foram orar, foram oferecer o seu sacrifício. E Deus disse a eles: eu não aceito o sacrifício da mão de vocês. Voltem. Voltem. Levem o sacrifício e o meu servo Jó orará. Pastor, explica melhor, vou te explicar. Deus condicionou a bênção deles na mão de Jó. Se Jó orasse, eles recebiam. Se Jó não orasse, cancelado. Eles vieram provavelmente conversando pelo caminho, reverendo. E agora? Depois de tudo que nós falamos, depois de tudo que nós fizemos, como que a gente vai dizer para o Jó que ele precisa orar por nós para recebermos a bênção? Como que vamos dizer para o Jó? Com que face, com que cara nós vamos chegar perante o Jó? E o Jó está lá sentado no monturo, no meio da cinza. Os amigos chegam, contam a história para Jó. Jó, a gente saiu daqui, foi fazer uma oração. Deus rejeitou nossa oração. E Deus condicionou a nossa bênção a você e disse que você precisa orar por nós. Jó disse: a bênção de vocês depende de mim? Sim. Pode fazer a fila. Eu vou orar por vocês. Escuta o que eu vou dizer, porque o Espírito Santo está falando. Quando Deus traz os teus inimigos na tua mão, não é porque Deus está te exaltando, é porque Deus quer saber o que você vai fazer com eles. Deus traz na tua mão o réu. E se ele precisar de uma oração, depois de todo o mal que ele te fez, você ainda vai precisar orar. E dizer: siga teu caminho em paz, eu não vou amaldiçoá-lo. Pessoas te traíram, pessoas te fizeram mal, pessoas traíram tua amizade, tua confiança, pessoas traíram tua liderança. E talvez eles vão voltar quebrados, moídos, despedaçados, amaldiçoados, rejeitados por Deus. E vai te pedir: faz pelo menos uma oração e me abençoe, para que a minha vida continue. Deus não mudou o cativeiro de Jó enquanto ele adorava. Deus não mudou o cativeiro de Jó enquanto ele manteve a sinceridade. Deus não mudou o cativeiro de Jó quando Jó teve esperança. Deus não mudou o cativeiro de Jó quando Jó estava cheio de certeza. Mas a Bíblia diz: e mudou Deus o cativeiro de Jó. Quando, pastor? Quando ele orava pelos seus amigos. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Eu vou te dizer o que está na palavra, o que está na minha boca, para dizer que o Espírito Santo está colocando. Alguém precisa do teu perdão. Alguém precisa da tua oração. Eu não estou dizendo que ele merece, eu estou dizendo que ela precisa. Eu não estou dizendo que ele precisa, pastor, mas não merece mesmo, mas precisa. Deus está te dizendo: abençoe alguém agora com a oração. Diga: se depender de mim, Deus, que seja abençoado. Se depender de mim, que o Senhor abençoe. Eu não quero condicionar a bênção de ninguém a mim. Posso falar? Talvez você estava esperando que Deus mesmo matasse o seu inimigo. Talvez você estava esperando que Deus mesmo punisse os que te fizeram mal. Deus disse: não, eu não vou matar seus amigos, Jó. Eu vou trazer eles para a sua mão.
Veja o que você faz com eles. Eu não vou matá-lo. Eu vou trazer ele para precisar de você. E eu vou ficar assistindo para saber o que você vai fazer. Você está entendendo a palavra? Talvez aquele parente vai bater na tua porta e Deus vai dizer, abre e deixa ele entrar. Andecovas. Talvez alguém da tua família vai voltar e Deus vai te dizer, abre a porta e deixa entrar de novo. Porque, eita Jesus, que coisa boa eu estou sentindo aqui. Levanta a tua mão e glorifique a Deus. Deus está dizendo, Deus está falando. Alguém precisa receber uma oração da tua boca. Alguém precisa ouvir da tua boca você dizendo, está abençoado. Que Deus te abençoe. E Deus vira o cativeiro de Jó. E Deus muda o cativeiro de Jó. Qual é a nossa expectativa? Que Deus mesmo pegue os nossos adversários. E quando Deus não faz isso? Que tarefa difícil. Depois de ouvir tudo que você ouviu, depois de sofrer tudo que você sofreu, o prejuízo que essa pessoa te deu, a dor que essa pessoa te fez sentir, a angústia que essa pessoa te fez passar, a afronta que esta pessoa te fez, agora Deus trazer ele até você, agora Deus trazer ela até você e dizer, me ajuda, libera pelo menos uma palavra para que Deus me abençoe. Quando Jó levanta suas mãos e ora pelos seus amigos, o próprio Deus diz, chega. Porque o que você está passando é um processo. E depois deste processo, eu perguntei para Deus assim, pastor, Deus, por que dá o dobro? Se Jó perdeu 7.000 ovelhas, por que ele não ganhou 7.000 de novo? Se ele perdeu 500 bois, por que agora ganhou 1.000? Se era 500 camelos, por que agora 1.000? Por que tem que ser o dobro? Deus disse para mim assim, meu filho, porque eu preciso compensar o tempo que ele perdeu, o tempo que ele não teve. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, minha irmã. Está correndo o juro, viu? Está depositado em bom depósito. Depois dessa aprovação, o próprio Deus vai fazer com que a medida seja recalcada, sacudida e transbordante. Você pode glorificar a Deus. Depois deste processo, a própria mão de Deus vai te levantar. Porque você não está passando por um castigo. Você não está passando por um castigo. Você está passando por uma prova. Em poucas palavras eu termino. Eu vou explicar para os irmãos de uma linguagem bem simples. Alguém pergunta, por que Deus permitiu, pastor? Foi o diabo que falou. Como que o diabo fala uma coisa e Deus permite? O teu servo não presta, mexe com a família dele, com o dinheiro dele, com a saúde dele. E o Senhor permite? O Senhor deu ouvido para o diabo para judiar do pobre do crente? Não é isso não. É porque na cabeça do diabo, ninguém consegue ser fiel a Deus. Principalmente sendo provado. O que Deus queria provar para o diabo é que Jó era melhor do que ele. O que Deus estava querendo explicar para o diabo é que Jó não era da marca dele. Sabe o que Deus estava querendo dizer para o diabo? Limpa a tua boca para falar do meu servo. Porque o meu servo não é como você não, viu? O meu servo me adora, viu, Satanás? O meu servo não é da tua laia não, Satanás. O meu servo é sincero. Ele tem esperança. Ele tem certeza. E ele ora até para quem fez mal para ele. Já pensou se a tua vida fosse sem provas? Sem lutas? Sem batalhas? Já pensou se você não passasse por aflições, por afrontas, por perseguições? Já pensou se a sua vida fosse um mar de rosas? Tudo que você passa é porque está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2:
Lembrar-te-á pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para te fazer ter fome. E para saber, o que estava no teu, porque o deserto revela a sua identidade. O deserto revela quem é você. A luta manifesta quem é você de verdade. É na batalha que você prova quem você é. Com permissão do nosso pastor, fique de pé, por favor. Os adoradores estão aqui. Levanta a tua mão e diga: eu tenho certeza. Tenho certeza. Jó agora liberou uma palavra de bênção. Seja sincero, irmãos. Se você for olhar o que te fizeram, você não abençoa, não. Se amaldiçoa. E eu vou te falar por que Jesus disse: abençoa quem te amaldiçoar. Por quê, pastor? Porque nas suas palavras tem autoridade. Você sabia que se um crente rebelde, insubmisso, receber uma palavra dura de um pastor, está escrito, está perdido. Está perdido. O pastor exerce autoridade sobre ele. Se uma mãe liberar uma palavra terrível sobre o seu filho, que Deus tenha misericórdia daquele filho, porque ela exerce autoridade sobre ele. Por isso que Jesus disse: abençoa. Talvez o cativeiro não virou ainda, porque tem gente esperando uma palavra, e você está pensando: oro ou não oro? Perdoa ou não perdoa? Tenho misericórdia ou não tenho misericórdia? E Deus quer que você libere alguém que está retido, está preso. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Você consegue fazer aqui o que o inimigo não conseguia fazer num lugar celestial. Você está aqui esta noite, eu não sei se a tua prova é financeira, se é familiar, se é na saúde. De uma coisa eu sei: você é adorador. E se você é adorador, você não adora pelo que ele faz, você adora pelo que ele é. Eu gostaria que com os teus olhos fechados, você não pedisse Deus nada agora, nenhuma cura. Não pede Deus para te tirar, não, Deus me tira dessa luta, não. Deus me dê, não. Eu gostaria que nesse momento, nesse 1 minuto, você usasse palavras que só glorificassem a Deus. Você consegue fazer isso? De cima do monturo. Você consegue fazer isso com a dor no corpo? Você consegue fazer isso mesmo sabendo que vai voltar para casa e o problema vai estar lá te esperando? Oh, glória, isso. Diga uma palavra, o Espírito Santo vai te ajudar. Diga: Deus, eu estou aqui, Deus, e eu vou te adorar. Eu estou aqui, eu vou te dar o meu louvor. Eu estou aqui, vou te dar a minha adoração. Eu vou esperar, pode falar. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Deus está esperando uma palavra, você não está conseguindo falar. Será que a tua dor é mais forte do que a adoração? Será que a tua decepção é mais forte do que a essência de Deus que tem dentro de você? Tire esse nó da garganta e libere uma palavra que glorifique a Deus. Isso, melhore isso. Isso, pode, adore a Deus de verdade, adore. Isso, minha irmã, faça isso. Faça isso. Glória. Glória. Erigio vassaio cominências. Isso, libere uma palavra que glorifique a Deus. Glória. Adorar como? Adorar que jeito? Diomicanda suri ergue a prova. Derei ação. É de Almai. Semi.
Ei, adore. Adore a Deus mesmo, adore a Deus mesmo. Adore, diga a Deus, eu estou aqui, eu vou fazer o que eu vim fazer. Andei, premioção de récia, de que mentúria. Alguém já entendeu? Ei, Mar. Adore a Deus.